José Maria de Araújo Júnior, do PSDB, é o convidado de hoje nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal. Olá, candidato, muito obrigado pela participação do senhor. Olá, candidato, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, bom dia a todos. Gostaria que o senhor nos dissesse qual primeira medida o senhor avalia como necessária para ser tomada em Santa Bárbara como primeiro ato do senhor. Olha, sem dúvida nenhuma, é necessário uma paralisação de todas as compras, de todos os pagamentos, de todas as decisões administrativas e imediatamente tomar conhecimento de cada setor da prefeitura. Nós temos uma certa vantagem pelo fato de termos passado pelo cargo, de acionarmos as pessoas que conhecemos, aquelas pessoas que de fato cumprem um papel relevante e identificarmos a real situação o mais rápido possível. Bom, a respeito de saúde, o Leonardo faz a pergunta ao senhor. Candidato Zé Maria, os pronto-socorros municipais Afonso Ramos e Edson Mano enfrentam hoje reclamações dos pacientes, por conta, claro, da demora do atendimento e dos funcionários, devido à falta de segurança, inclusive no local de trabalho. Como o senhor pretende resolver isso? Olha, não há dúvida nenhuma de que é impossível qualquer pronto-socorro de uma média cidade, ou quanto maior, mais problemático, se você não dividir as tarefas ou não conseguir classificar aqueles que chegam para atendimento. Então, há duas situações. O primeiro é ter o acolhimento, quando a pessoa de fato chega e alguém que a receba e possa identificar a real situação e dar o encaminhamento adequado. Mas mais do que isso, nós temos absoluta convicção, por experiência já feita, que nós teremos, por exemplo, que separar os idosos para um determinado local, as crianças para um outro local. Seriam igualmente pronto-socorros, mas onde nós, a entrada no serviço de pronto-socorro seria de forma isolada. Eu explico melhor. A Casa do Diabético é uma das, serve bem como referência. Quando nós a criamos, todos os diabéticos, e são muitos, passam a ser atendidos na Casa do Diabético. Ali é identificado o tipo de diabetes, que tipo de medicamento ele recebe, que alimentação ele deve tomar, e entregamos, inclusive, em suas casas, os medicamentos para todos aqueles que nós conseguimos identificar, e foi quase que a totalidade. E não entendemos por que isso foi desativado. Nós entendemos que aqueles que tomam o remédio de uso continuado e que não pode passar sem, serão enquadrados no mesmo sistema que nós demos aos diabéticos. Na verdade, tentar fazer com que aquele que vai lá para obter um atestado para não perder o dia trabalhado, o dia que ele foi ao médico, você, sem dúvida nenhuma, encaminha para um outro setor. Enfim, diminuir o fluxo, diminuir a quantidade de pessoas que chegam e querem ser atendidos pela hora de chegada. Isso não funciona, isso não dá certo. E é perfeitamente possível ampliarmos esse atendimento e é isso que vamos fazer. Seu plano de governo fala, inclusive, na construção de um hospital infantil. Isso. Mas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, no caso, a prefeitura abriu 2 concursos públicos para contratar médico sem conseguir, em nenhum deles, um número maior de inscrição do que o de vagas oferecidas. Queria saber com que recursos financeiros e humanos o seu governo pretende implantar nessa unidade. Veja bem, nós estamos negociando, obviamente que ainda não é algo definido, é um propósito e estamos dispostos. E a gente consegue, com pouco dinheiro, fazer muita coisa, até porque a forma que utilizamos para gastar é muito rigorosa. Mas nós estamos contando mesmo com a ajuda do governo do Estado nessa questão, porque uma das coisas que não atrai o médico é a falta de retaguarda. O médico ele detesta a situação, ele recebeu o paciente no pronto-socorro, ele percebe a gravidade e imediatamente ele tem que encaminhar esse paciente para uma nova, e aí ele não tem onde encaminhar. Então, é isso que Santa Bárbara precisa. É necessário que nós consigamos, a exemplo de outras cidades, ter uma retaguarda, ter especialidades, ter pequenos hospitais especializados, cada um em sua área, enfim, ter equipamentos, recursos. Nós precisamos fazer com que Santa Bárbara vá crescendo também a sua área de saúde e, com isso, retendo melhores profissionais. Bom, agora sobre habitação, a dona de casa Lilian Ribas Pereira, de 28 anos, moradora de Santa Rita de Cássia,
e a doméstica Sueli Aparecida Magato, de 43 anos, da Vila Brasil, perguntam qual o projeto do senhor para a habitação. Inclusive, temos aí a pergunta delas. Gostaria de saber quando teria Casa Popular de Santa Bárbara, porque desde a última campanha que teve, prometeram, fizeram inscrições, até agora nada. Gostaria de saber como que vai ficar o projeto Minha Casa Minha Vida. O atual prefeito prometeu e nada foi feito. Até agora foi feito um simples cadastro, você liga na prefeitura para saber como está. Eles falam que está tudo parado. Então eu gostaria de saber dos candidatos qual é o projeto deles para habitação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Realmente essa é uma questão, eu diria aí, muito relevante. Não dá mais para suportar. A cidade tem crescido a sua população e não consegue abrigar todo mundo e cada vez mais o aluguel sobe. Sem dúvida nenhuma que a solução hoje, com o programa Minha Casa Minha Vida, transforma a situação até então. Não tenho dúvida nenhuma de que, à medida que o programa Minha Casa Minha Vida coloca os empresários que detêm o capital, que aprovam o projeto e sem dúvida nenhuma facilita muito. Eu não tenho nenhuma dúvida de que será possível fazer casa. E tentei as outras vezes. Mas é justo que eu diga também que os equipamentos, eu e o ex-prefeito Isaías Romano dividimos durante 20 anos, um sucedia ao outro. O Romano fazia casas e eu colocava infraestrutura. O conjunto Roberto Romano, que foi feito por ele, no meu último ano de mandato, foi quando pudemos, de fato, sortear as casas. Nós é que entregamos, quando, na verdade, a iniciativa do projeto foi toda dele. Mas nós ficamos colocando acesso, iluminação, energia elétrica, né? Água e esgoto, tudo isso que faz parte do processo. Sem dúvida nenhuma, fazer casas, eu gostaria de não fazer um grande núcleo. O grande núcleo sempre é problemático, a sua convivência e a qualidade de vida tão necessária. Nós temos por objetivo escolhermos 7, 8, 10 locais das cidades, vizinhos de um bairro que já tem uma bela infraestrutura, e fazermos núcleos menores, de 200 casas, de 180, enfim, de 250, mas sem pensar num grande núcleo. O que também não abrimos mão. Se não conseguirmos essa possibilidade, significa aquisição da área e provavelmente a infraestrutura. Se não conseguirmos, vamos fazer numa área só. Então, eu quero dizer do propósito, porque você deve sempre preocupar com a infraestrutura que vai atender essa população. Dá para falar num número dentro de 4 anos de governo? Olha, eu acho que Santa Bárbara, se ela fizer 1.500, 1.800 casas, ela dá uma boa melhorada na situação. E é algo execuível, é algo possível, do que falar numa meta mais ambiciosa e que depois fica difícil de levar a cabo. Candidato, a Santa Bárbara tem hoje uma favela, que é o Zumbi dos Palmares. Começou-se a construir algumas casas, mas ainda não é suficiente para atender a todos. Dá para eliminar essa ocupação irregular em 4 anos de governo, que foi eleito? Olha, o Zumbi, nós fizemos o projeto de 109 casas, conseguimos o financiamento e iniciamos a terraplanagem e a infraestrutura. Eu não sei por que essa obra não foi concluída. Por que só 109? Porque é a área que a prefeitura possuía. Depois disso, negociamos uma área a par, uma área imediatamente. E nós pedimos que as pessoas desocupassem a área para que nós pudéssemos iniciar a construção. Isso coincidiu com o momento em que nós não fomos reeleitos, então tudo parou e o prefeito que me sucedeu poderia ter levado isso a cabo, pelo menos a 109 que nós havíamos deixado encaminhado. Eu acho que eliminar, principalmente por ser a única, é um objetivo do governo. É tão bom você poder dizer que, como administrador público, que a sua cidade não tem nenhuma favela. Eu acho isso uma beleza numa região tão grande e tão populosa como a nossa. Em relação à infraestrutura, o Walter prossegue questionando o senhor. Candidato, bairros de Chácaras e a região, principalmente do Cruzeiro do Sul, sofrem há muito tempo com graves problemas de infraestrutura. O que o seu plano de governo prevê para essas áreas? Olha, lembrando que no Cruzeiro do Sul nós fizemos um brutal investimento cercando todo o Cruzeiro do Sul com emissários de esgoto.
o que precisava é ter sido dado continuidade. O mais difícil, que era perfurar e ao longo, abraçamos todo o loteamento e fizemos a instalação dos emissários. É o primeiro passo para depois você fazer a coleta e o tratamento. Isso foi interrompido. Recursos federais, à época, que nos permitiram fazer a parte mais pesada do empreendimento. Sem dúvida nenhuma, é continuar levando isso adiante, porque hoje é necessário que se diga, ao contrário de muitos outros mandatos, porque ao longo do tempo eu vivi outras experiências, hoje um projeto bem executado encontra apoio e encontra recursos no governo federal, principalmente na área de tratamento de esgoto, e nós já temos experiência de obras, chegamos a fazer no nosso último mandato uma estação de tratamento e também uma estação de tratamento de água, todas elas com recursos federais. Mas levar o asfalto ao bairro Cruzeiro do Sul? Isso é compromisso. Eu já estive no bairro diversas vezes, e a rua principal, que é o transtorno, que tem uma nuvem de pó, isso é compromisso e podem me cobrar. Em quanto tempo? Olha, tempo não, prefiro não dizer, eu não sei bem o que vou encontrar. Eu costumo conseguir, pelo menos, parar, tirar do vermelho, não gastar mais do que arrecada, isso tudo a gente faz rápido. Mas eu não sei se a lei de responsabilidade fiscal foi respeitada e não sei em que situação eu vou encontrar. Então, definir prazo seria algo que eu prefiro não fazer, pelo menos não tão já. Candidato, um problema que nenhum prefeito de Santa Bárbara conseguiu resolver até agora é a inundação de bairros às margens do Ribeirão dos Toledos, como São Joaquim e Conceição. Que medidas o senhor pretende adotar para solucionar esse problema de forma definitiva? Olha, não é uma coisa fácil. Quando esse loteamento foi aprovado há muito tempo atrás, eu fui crítico porque o espaço que pertencia ao rio havia sido invadido. E eu disse, mais dia menos dia, o rio vai pedir de volta esse espaço. E é isso que está acontecendo. O correto, o ideal, desde que houvesse recursos, seria indenizar todos aqueles proprietários e aquelas casas serem demolidas e devolvidas ao Ribeirão. Mas, por outro lado, o bairro é tão agradável, tão perto de tudo, que mesmo os moradores que vivem nessa região não gostam dessa situação e até dá para compreender. Não sei o que é que será possível, mas eu informo a vocês que exatamente naquele local vai passar um novo corredor metropolitano. O corredor metropolitano vai imediatamente atrás do Jardim Conceição. Nesse momento, nós queremos ver o que a gente consegue do governo do Estado com galerias que possam, de fato, dar conta da demanda, porque, além das chuvas ocasionais que o rio já transborda, nós temos loteamentos sendo feitos e o asfalto que vai se fazendo vai aumentar a quantidade de água que vai para dentro do Ribeirão. Então, sem dúvida nenhuma, vamos tentar, de forma que o Estado possa nos oferecer, com os recursos que são sempre muito maiores, galerias suficientes para podermos desviar. Caso isso não ocorra, eu sou franco dizer, vamos manter o rio limpo, como fizemos sempre, conhecemos esse problema, ter uma draga que habitualmente mantenha o canal do rio adequadamente limpo, mas entendo que a lei da gravidade não é possível ser revogada. Em relação a investimentos. Candidato, Santa Bárbara atraiu grandes empresas nos últimos anos, mas algumas perdas acabaram tendo mais repercussão. Ela teria perdido a cidade no seu governo, a Toyota, e no atual, a BMW. Que tipo de ação o senhor propõe para garantir esse investimento na cidade? Olha, aquilo que nós já fizemos. O programa de desenvolvimento, que é altamente apreciado, foi estabelecido no nosso governo. E foi por ele que a Toyota acabou se interessando e, em não vindo, porque optou por Sorocaba, que se apresentou para a Toyota melhor, veio a Denso, cujo capital acionário, a maioria do capital acionário, pertence à Toyota. Pouca gente sabe disso. E a TRBR, cuja parte do capital acionário pertence à Denso. Então, a luta que travamos para que a Toyota se instalasse em Santa Bárbara apresentou frutos. Mais do que isso, tornou visível
aquele local altamente privilegiado que fica entre a SP-304 e a Bandeirantes. O traçado da Bandeirantes, a passagem por Santa Bárbara, já foi uma luta antiga que fizemos. Eu tenho muito claro que Santa Bárbara nunca poderia buscar desenvolvimento industrial enquanto ela não resolvesse seu problema de abastecimento de água, enquanto não tivesse energia suficiente para a demanda de empresas, de grandes empresas, enquanto não tivesse escolas técnicas que pudesse preparar trabalhadores para essas grandes empresas. Isso tudo são metas superadas. E peço licença para dizer que nós fomos atores preponderantes nessas conquistas. Acho que Santa Bárbara está pronta nesse momento, sem dúvida nenhuma, para abrigar novas empresas. E já temos contatos, já temos inclusive empresas que adquiriram área e que esperam de que forma facilitar o acesso à área, já que a Bandeirantes é rigorosíssima no que diz respeito a aberturas para empresas. Nós temos que encontrar caminhos para que daqui a pouco já tenhamos grandes novidades nesse quesito. Candidato, com relação ao comércio, que tipo de incentivo o senhor pretende fazer no seu governo para o comércio? Olha, nós temos algumas situações. Hoje, o comércio começa a se desenvolver em várias áreas, justamente porque o Centro Velho, que era o comércio mais importante, hoje não dá conta de tudo. A Zona Leste hoje já tem um comércio forte em algumas regiões, como o Algodão, o Rayon, a Avenida da Indústria, como tem no Jardim Europa, a Rua Portugal, enfim, o Molon, a Rua do Irídio. Nós temos já centros comerciais que se formam em função dessa questão do ir e vir, até do hábito da compra, até onde você já tem crédito. Né? A Americana é muito atraente para o pessoal da Zona Leste. Por isso que nós vamos continuar estimulando e muito o comércio dentro da própria Zona Leste, para que não percamos esses consumidores que naturalmente vêm para a Americana. Embora seja muito difícil, mas já temos conseguido sucesso se observarmos que esse problema é antigo e já vemos hoje a Zona Leste muito forte comercialmente. O centro velho da cidade vem se modernizando e, sem dúvida nenhuma, será empresas trazendo renda para o trabalhador, que melhorará o comércio. Sem dúvida nenhuma, é um bom salário, é uma boa colocação profissional que faz o comércio andar também. Em relação ao transporte? Exato. O transporte coletivo tem sido um problema crônico em Santa Bárbara. A frota envelhecida, horários descumpridos e, no ano passado, um acidente com vítimas fatais. Além de trocar a empresa, que é uma exigência legal, que outras mudanças no transporte o senhor pretende fazer, senhor foi eleito? Olha, o transporte, de fato, a mudança da empresa é fundamental. Nós tínhamos o processo em andamento e infelizmente, o prefeito que nos sucedeu preferiu manter mais 4 anos esse sofrimento que tem sido imposto à população barbarense. Mas nós achamos que a questão do transporte passa por essas transformações que a cidade vai receber. Nós temos a continuação da Avenida São Paulo. Hoje ela vai da Avenida da Amizade até o Córrego do Molon. Ela vai haver a transposição do Rio, e, na sequência, ela vem até a Avenida Isaías Romano. Dali, o trânsito vai se... Tudo isso vai criar uma mudança muito grande, porque esse espaço vazio que existe entre a Zona Leste e o centro da cidade vai ser rapidamente absorvido. Já tem projetos em andamento, e, muito importante, tanto quanto o corredor metropolitano, nós vamos construir as marginais da Avenida Santa Bárbara. A Avenida Santa Bárbara era para ser uma via rápida, hoje já não é mais, porque é entrecortada pela utilização dos bairros. A construção dessas marginais, em todo o traçado da Bandeirantes, em todo o traçado da Avenida Santa Bárbara, vai fazer uma grande revolução e vai atrair comércio e facilidade no trânsito. Porque, na verdade, é muito difícil você indicar soluções para o trânsito na velocidade em que novos veículos vão entrando em circulação. Esse é um desafio que, tenho certeza, atinge a todas as cidades da nossa região, da região metropolitana de Campinas. O senhor abordou, inclusive, agora a questão do comércio e no momento, a questão do transporte. O comércio pode ser favorecido se o transporte na cidade de Santa Bárbara for melhorado?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tanto que o morador da Zona Leste que vai comprar na área central, não vai, e quando nós desafiamos aí, ele diz, não tem transporte. E é uma verdade, nós estamos sofrendo com isso, até porque, é justo que se diga também, em muitos horários vai batendo banco. É preciso saber onde o cidadão quer ir, né? Mais do que você querer indicar ele onde ele vai, é preciso que se faça uma pesquisa e saber onde o cidadão deseja ir, né? Origem e destino. Essa é a pesquisa que vai dizer que melhorias devem ser feitas. Então, achamos, inclusive, já temos experiência vivida anteriormente, com o pessoal técnico da área do MTU, que faz com muita qualidade essa história da origem e destino. Para onde o cidadão quer ir, para que você tente facilitar a sua vida. Candidato, a atual gestão desativou o terminal rodoviário construído na sua gestão, às margens da Avenida Santa Bárbara. Se o senhor for eleito, a rodoviária volta para lá, continua no atual prédio alugado ou será construída em um terceiro local? Veja só, deve começar em fevereiro, se não começar antes, porque pelo menos é esse novo corredor metropolitano. A avenida que vai se abrir vai fazer com que a gente examine com mais cuidado nessa hora se a rodoviária deve ficar na continuação da Avenida São Paulo ou se ela deve ficar onde ela está. Eu prefiro, novamente, dada esse grande acontecimento, ouvir os técnicos, porque vai haver uma revolução na facilidade da cidade se integrar. Então, temos que, de fato, examinar. Eu quero dizer mais. Além da rodoviária que ali instalamos e construímos, nós já temos as margens da rodoviária, no sentido do centro da cidade, a área onde vai se instalar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Mais do que o terreno, que a Prefeitura já possui, nós temos projetos aprovados pela Secretaria de Segurança e pelo setor de engenharia da Secretaria de Segurança. Quando nós pensamos na rodoviária naquele local, nós pensávamos também em instalações de outras ordens, né? No caso, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e tudo mais que virá por extensão na medida que as marginais da Avenida Santa Bárbara estejam conclusas. Em relação à cultura, quais são os projetos do senhor para incentivar a prática cultural em Santa Bárbara? Olha, nós temos a ideia do caminhão cultural lá, sabe? Nós achamos que não basta você ter um local onde você faça eventos, teatro municipal, usina Santa Bárbara, eventuais praças mais adequadas. É impressionante hoje como o artista, vamos dizer, o apreciador da cultura, o apreciador da arte, ele quer trazer para perto de si, ele quer atuar onde as pessoas o conhecem. Então, nós temos uma experiência para colocar em prática, que seria 2 equipamentos, dois caminhões grandes, onde você, de fato, conseguisse dar boa qualidade de som, onde você pudesse ter boa iluminação, e fazer um rodízio entre os bairros que melhor se qualificarem para esta atividade. É algo que você pode fazer sem despesas, é alguma coisa que a Secretaria de Cultura tem todas as condições de, ao longo do processo, identificando esses novos talentos e poder projetá-los em 2 ou 3 eventos mais significativos promovidos pela Secretaria de Cultura. Candidato, o Ministério Público questiona por meio de uma ação na Justiça o uso de dinheiro público em eventos religiosos na cidade. Eleito prefeito, o senhor pretende manter o subsídio da Prefeitura a festas de igrejas? Olha, não há dúvida de que responde quase que a indagação da pergunta anterior. Não há como você negar a capacidade que as igrejas têm de aglutinar, de atrair. E as festas significam, além disso, a possibilidade de arrecadar. Nós implantamos lá atrás, no nosso primeiro mandato, que todas essas festas, onde a Prefeitura coloca recursos, ela coloca também as entidades que são favorecidas no momento da arrecadação. Nós achamos que isso é algo que deve continuar, obviamente, verificando. É impossível se multiplicar por tantas quantas igrejas ou capelas existirem, porque fica impraticável. Mas que nós podemos fazer um calendário atendendo aquelas maiores e que, sem dúvida, melhoram a vida das pessoas, eu acho que vale a pena. Em relação à educação, a atual gestão implantou em algumas escolas, candidato, o sistema de ensino em tempo integral.
Então, o senhor considera que elas funcionam de forma adequada e pretende ampliar o número de unidades nessa modalidade? Olha, no começo da campanha, ou há 60 dias atrás, eu tinha como, sem dúvida, que o horário integral fosse a grande solução. Não é isso que estou ouvindo dos pais durante a campanha. Eu tenho por hábito fazer campanha caminhando pelos bairros, comunicando que estou chegando e vou conversando com as pessoas. É assim que fazemos. E nesses últimos dias, para dizer apenas da última semana ou da semana que estamos, são muitas as mães que não pretendem que o filho fique no período integral. Eles pretendem, sim, até fazê-los ter outra atividade no outro período, mas que o próprio pai e a mãe indica que faça. Não são, e ouvi muita queixa de que as escolas que estão funcionando em período integral tem muita criança lá dentro, mas não tem quem trabalhe com elas, não tem quem estabeleça um adequado aproveitamento do período escolar. Então, ontem conversei com 2 professoras no momento da caminhada da tarde que fizemos ontem. Eu quero conversar com as diretoras mais experientes, com os professores que nós conhecemos e outros que estejam aptos a nos ajudar. É preciso que você pense hoje, se for manter o período integral, nós vamos precisar também ter no mesmo bairro, e aí que precisa de um grande planejamento, se você é possível também atender aquelas pessoas que querem ficar um só período. A prefeitura impor que vai ser meio ou que vai ser período integral, não vai funcionar. Percebo hoje já instalado no seio da comunidade uma discussão que precisa ser clareada. Outro assunto que é de muita reclamação é as creches. Quantas unidades e com que horário de funcionamento serão necessárias aí para atender a população? Olha, se os números estão corretos, e novamente é preciso estar no cargo para você fazer um levantamento, mas se o déficit for de 500, por exemplo, que é um número que se fala, que se comenta, eu acho que é perfeitamente possível acabar com ele no mandato, no correr do mandato. Eu fui 14 anos prefeito e fiz 14 creches. Tenho muita prática nesse assunto e sei da importância que a creche representa na vida daquela família, não só daquela criança. Então, nós damos muito valor a essa questão do acolhimento da criança de 0 a 6 anos. Mas, sem dúvida nenhuma, se esse número for 500, eu acho que é muito possível que a gente consiga resolvê-lo fazendo pelo menos uma creche por ano, com recursos possíveis e existentes dentro da área de educação. Em que horário de funcionamento, candidato? Olha, eu acho que isso é algo que tem que ser melhor discutido. Eu não saberia dizer para você exatamente. É sempre um pouco mais tarde que os pais desejam para dar tempo de que eles possam apanhar a criança na escola. O senhor pretende ampliar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes na cidade? De que forma fará isso? Olha, existem 2 maneiras no nosso entendimento. Ou você faz com o auxílio do governo estadual, que hoje dedica a essa questão muito recurso e encontra nesse programa muita crença, muita fé. Existe a possibilidade também do município poder investir. Eu só não sei como a legislação vai tratar essa questão. Eu conheço, por exemplo, a Escola de Engenharia de Piracicaba, que é municipal, e conheço grandes profissionais que foram lá formados. É algo que, se você obtém, nunca mais você perde. Mas eu acho que agora a melhor solução, a melhor resposta que posso dar é aproveitar o ímpeto do governo do Estado nessa questão e a própria relação de muita cordialidade com o governo do Estado para trazer mais escolas técnicas para atender a demanda dessas novas exigências do mercado. Santa Bárbara precisa de uma FATEC com urgência? Ela precisa de uma FATEC, que a escola técnica que nós temos foi ampliada recentemente pelo governo do Estado, ali na Estrada dos Pedrosos. Ela foi mais do que duplicada, eu acho que foi triplicada, e está cheia, está lotada. A garotada vai em busca do curso técnico. Eu quero ver se fazemos mais uma. Candidato, em relação ao meio ambiente, o sistema de coleta seletiva segue a passos lentos
e somente bairros nobres como Alfa, Primavera e Panambi contam com o serviço. Se eleito, o senhor pretende tratar, como que o senhor pretende tratar da questão do lixo na cidade? Lixo comum e a coleta seletiva. A coleta seletiva é uma ambição de todos os municípios e depende muito da população, de fato. Nós pretendemos fazê-la, aquilo que eu não tenho nem conhecimento de que esses bairros estejam tendo adequadamente a coleta seletiva. Mas, de qualquer forma, seria muito bom que já estivesse funcionando. Mas nós achamos que tem que começar pelas escolas e ter aulas específicas para a garotada. Será a criança que vai convencer o pai e que vai insistir para que ele faça a separação do lixo, para que, de fato, a coleta seletiva possa prosperar. Nós temos um anseio muito grande de que ela se instale rapidamente em Santa Bárbara. Como o senhor pretende resolver o problema de abandono de animais na cidade? Nós temos o centro de zoonoses, mas realmente isso é um problema. Nós tínhamos, até o final do nosso mandato, todas as clínicas que cuidam, a prefeitura remunerava pelo número de castrações e até de atendimentos que a clínica fazia. As castrações eram sempre garantidas e alguma outra ação emergente, nós também, desde que explicado, pagávamos também. Vamos voltar a fazer isso. Eu acho que você tem que partir para esse controle, para ter um controle da população canina, principalmente, que é o mais... e gatos, né? Mas canino é sempre um volume maior. Se não houver um programa acompanhado e com gente técnica cuidando, não tenha dúvida que o problema vai se avolumar. Eu acredito sim que a gente possa dar uma boa melhorada, voltando a fazer aquilo que fazíamos. Em relação à segurança. Candidato, o governo do estado, comandado pelo seu partido, o PSDB, planeja construir no limite de Santa Bárbara, Limeira e Iracemápolis um presídio. O senhor considera isso um problema? E se considera, o que pretende fazer? Dá para evitar? Olha, o que é um problema eu não sei exatamente que tipo de presídio virá. CPP, Centro de Progressão Penitenciária, que é o Se regime for o semiaberto. CPP, parte, ou não sei se a totalidade, tem um momento em que ele não fica detido. Isso, sem dúvida, é algo que deve Santa Bárbara atrair boa parte, porque está próximo. Mas é preciso que a gente verifique também que está sendo construído em Limeira. E nós vamos continuar tratando desse assunto. Eu já cheguei a dizer ao governador que tinha mais duas alternativas, chegamos a discutir mais duas alternativas lá, dentro do município de Limeira. E o governador, numa das visitas que ele fez aqui na nossa região, ele falou, olha, eu negocio com o prefeito, eu não posso exigir do prefeito, se ele me cede a área, é isso que eu preciso. E é preciso que a gente comece a raciocinar. Se você quer a recuperação do detento, é importantíssimo que ele esteja perto da família. Então, aí apresenta os dados que mostram a nossa região, o número de detentos que tem origem na nossa região. Enfim, é uma discussão muito delicada. Eu confesso que vou continuar tentando. Eu não gosto da ideia, ninguém gosta, é desagradável, mas é preciso que a gente também reflita como cidadão brasileiro e compreenda que nós temos coisas que nós temos que enfrentar. Eu não sei se isso virá para Santa Bárbara. Continuo sugerindo que Limeira tem uma outra alternativa, lá no extremo, em direção ao outro lado do território de Limeira. Mas vamos tratar dessa questão com o governador e esperamos que possa haver uma nova alternativa. Como o prefeito de exercício em Limeira, ele prefere que isso seja tratado pelo seu sucessor. Já conversamos com ele a respeito. Com o ex-prefeito de Limeira, todas as tratativas resultaram em sucesso. Enfim, eu acho que é algo que nós temos que, um pouco mais à frente, poder voltar a conversar para poder dizer a vocês. Não creio que
que tenhamos uma resposta, por mais que desejemos. Nós precisamos voltar a conversar com o governo do Estado e vamos tentar fazer com que isso não ocorra, para que Santa Bárbara não pague um preço de uma situação que ela não criou. Candidato, por lei, a segurança é um dever do Estado, mas o déficit nessa atenção acabou fazendo com que os municípios assumissem boa parte dessa responsabilidade. Que projetos o senhor pretende adotar nessa área de segurança, que é uma grande reclamação em toda a região? Olha, não há dúvida nenhuma de que nós precisamos de mais guardas. Não adianta, a cidade aumenta a população, aumenta os bairros, consequentemente, se precisa de mais homens. Mais homens, mais viaturas, mais equipamentos. Você precisa de um entendimento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, muito mais apurado do que funciona hoje. É importante que as três forças sejam estimuladas, cobradas, no sentido de que planejem suas ações envolvendo todas as forças existentes. E, sem dúvida, que o setor de fiscalização, o setor de investigação, melhor dizendo, tem que ser retomado. A Polícia Civil perdeu eficácia, os crimes não solucionados acabam sendo sempre um incentivo. Santa Bárbara, ainda se comparada com algumas cidades da própria região metropolitana, ela sofre menos do que outras cidades. Mas nós temos que fazer com que a polícia local funcione. Quando eu digo local, não é só a municipal, mas a estadual, não é? E fazer com que essa coexistência aí se estabeleça de forma muito, muito forte. Nós queremos, de fato, fazer um trabalho preventivo, porque nos locais onde os crimes sucedem, é impressionante como os chamados pontos negativos, aí os pontos onde mais se concentram as atividades criminosas, esses locais têm que ser combatidos. É necessário que você também consiga reduzir a quantidade de droga que chega numa quantidade volumosa, e é impressionante como a gente não consegue ver ações, e aí das polícias maiores, enfim, federal, estadual, no sentido de impedir. A disseminação da droga é uma praga que transforma a vida das pessoas no inferno. É algo muito sério, e a facilidade, a luta, o viciado, ele faz qualquer coisa. Então, a sucessão de pequenos crimes acaba levando a crimes maiores. O Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, candidato, aprovou um recurso para Santa Bárbara instalar um sistema de monitoramento na cidade. Que locais precisam ser monitorados, na sua opinião? E o senhor pretende completar esse recurso para ampliar isso? Hoje as câmeras têm boas experiências já em locais onde a coisa funcionou devidamente. As cidades que não têm, vamos dizer assim, uma entrada e uma saída, e às vezes a entrada então é um só local, ou dois, ou três, você consegue colocar um planejamento, e as câmeras acabam sendo inibidoras do crime, porque o ladrão sempre procura saber por onde ele vai fugir antes de praticar a ação. Santa Bárbara é uma cidade que tem muitas entradas e muitas saídas. Nós temos a facilidade de fuga. Então, esses pontos que precisam ser estudados, e quando eu falo de juntar as três polícias, é justamente para pensar nessa hipótese. Não sei até que ponto a gente acaba concluindo que, às vezes, é melhor que você reduza, às vezes, os locais de saída ou de entrada, no sentido de você poder fazer um monitoramento mais adequado. Quanto ao comércio, quanto à aplicação da câmera no comércio, há que ser sempre nas áreas mais movimentadas, onde, consequentemente, ocorrem os crimes. A atual gestão implantou no trânsito de Santa Bárbara a fiscalização eletrônica, radares. O senhor pretende mantê-la? Olha, eu tenho ouvido críticas e parece-me que em alguns locais ela tem funcionado. Mais uma vez eu quero ver pesquisa, quero ver resultado, quero consultar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a melhor maneira de você encontrar a solução é pesquisando, é ouvindo a população. Os segmentos falam muito forte sobre o seu problema. Essa ferramenta de ouvir a população
é definitivamente uma conquista e que tem que ser preservada. Alguns candidatos que aqui estiveram apontaram a necessidade de aumentar o efetivo da guarda. O senhor considera necessária essa medida? Considero e não tenho dúvida nenhuma de que o que você gasta em hora extra, você coloca mais 30 guardas. Esse número até já conheço. Não tenho dúvida nenhuma que nós teremos que ter, pelo menos, é possível, com o que gastamos hoje, ter mais 30 homens e ter mais viaturas para efetivamente melhorar. A relação com a Câmara. Candidato, como será a sua relação com o Legislativo e é possível obter apoio dos parlamentares sem ter que ceder cargos públicos? Olha, vai ter que ser. Eu não tenho por norma fazer cessão de cargos públicos. Eu considero que a prefeitura que não se dá o respeito acaba não sendo respeitada. Eu cito para você o número. No governo passado, quando eu estive no cargo, nós tínhamos 222 cargos comissionados criados por lei. Nós usamos 89. E no dia que perdemos a eleição, nas vésperas de encerrar o mandato, nós demitimos os 89 e pagamos. Nós não deixamos para que o próximo prefeito tivesse cargo. Hoje nós temos um número muito superior a isso. Então, a negociação com a Câmara vai ser sempre respeitosa, porque nós não temos dúvida de que o vereador, imbuído de bons propósitos, ele torna-se imediatamente um legítimo representante. Ele passa a ser valorizado e, como tal, é alguém que vai cobrar o executivo. Mas, como nós também não temos por que fugir do trabalho que nos espera, nós vamos conviver perfeitamente com a Câmara. Não será troca de cargos ou trazer X funcionários por cada vereador para compor uma maioria. Essa hipótese, essa não existe. Nunca nós passamos por essa experiência algumas vezes e essa hipótese, nem creio que os vereadores que me conhecem bem farão essa proposta. Acho que nós vamos conviver bem, atendendo às necessidades, os apelos que o vereador faz, que ouve da população. Isso legitima a ação dos dois poderes e a convivência há de ser muito boa. Candidato, o senhor citou aí os cargos comissionados, são cargos de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Alguns candidatos que nós já entrevistamos aqui de Santa Bárbara disse que a prefeitura está inchada com eles. O senhor concorda com isso? Qual é o número ideal, na sua opinião? Olha, eu não sei quanto tem hoje para dizer se está inchado ou não. Mas é impressionante como é difícil obter essas informações. Mesmo vocês da imprensa sabem disso. Quando não quer informar, não informa. Eu acho que esse número de comissionados, você está falando de comissionados ou do total de funcionários da prefeitura? Não, de comissionados. Não, o total de comissionados, eu acredito que será um pouco maior do que esse número que nós dissemos, mas, sem dúvida, esse número que a legislação permite, vamos dizer, que da lei existente, que eu disse, de 222 cargos, é mais que suficiente e nem creio que vá utilizar esse montante. Tenho absoluta convicção de que não usarei esse montante para comissionado. Ainda falando sobre Câmara, mas sobre a atual, o seu partido, o PSDB, é a principal bancada da Câmara hoje. A atual gestão enfrentou ao longo dos últimos 2 anos graves denúncias. Mesmo assim, né, os vereadores do seu partido não propuseram investigações. Alguns até apoiaram iniciativas de outros vereadores para investigar dentro da Câmara esse tipo de denúncia. Você acha que o PSDB foi uma oposição ruim? Olha, eu acho que nós precisamos perceber o seguinte. A força que se juntou para vencer a eleição, hoje quer passar por vítima. E não é isso que ocorre. Hoje, quem critica o governo foi pela segunda vez candidato a vice, conhecendo já, portanto, não podia dizer a primeira experiência, e a Câmara foi dominada pelo prefeito. Eu lastimo ter que dizer. A oposição, o PSDB, em muitos momentos, pelo menos fazia requerimento, reclamava, mas sabia que havia um amplo domínio, um franco domínio do prefeito sobre determinado número de vereadores. Ora, mesmo depois do Ministério Público ter tomado fechou a prefeitura e em busca de documentos, e tudo aquilo que repercutiu, em Limeira foi cassado, em Campinas foi cassado,
Em Santa Bárbara não foi cassado por quê? Não foi cassado porque havia um grupo de vereadores que comprometidos com o prefeito e que o que impediu, né, que ele fosse cassado. Eu não tenho dúvida de dizer que a Câmara agiu com muita fragilidade e, em alguns momentos, os próprios vereadores do meu partido. Mas a verdade é que se sabia lá dentro, quem frequentava lá, ouvíamos isso dos nossos vereadores, de que, de fato, não conseguiria, porque o pessoal estava altamente comprometido com o prefeito. Falando sobre as outras vezes que o senhor foi prefeito, no período pré-eleitoral, a população foi bombardeada com informações sobre duas contas do seu último governo. As de 2005, que tiveram parecer contrário do TCE por falta de investimentos em educação, e as de 2007, que tiveram parecer favorável, mas mesmo assim foram rejeitadas pela Câmara. Que garantias o senhor dá para a população de que elas não serão um problema caso o senhor seja eleito? Porque o registro da candidatura ocorre depois do exame de todas essas situações. A de 2007, que tinha parecer favorável, e eles conseguiram, esses a quem eu me referia, esses que eram dominados pelo prefeito, criaram uma situação completamente esdrúxula, fora do padrão, sem número adequado, sem a convocação da sessão com finalidade específica, e aquilo caiu imediatamente na justiça, derrubou imediatamente. A de 2005, que tinha realmente um parecer, já era julgada pela primeira instância em Santa Bárbara, o juiz do CAU já inocentava, já dizia que a nossa conta era regular, e isso era de conhecimento dos vereadores. E da forma como eles fizeram novamente, de forma a não obedecer os ritos da Câmara, novamente foi derrubada a decisão, e nós estamos mais do que aptos, estamos regularmente inscritos, obedecendo a todos os rigores da lei eleitoral. Que ferramentas o senhor pretende implantar, caso o senhor seja eleito, para dar mais transparência aos gastos públicos? Olha, eu acho que os mecanismos existentes são suficientes, basta que sejam cumpridos. O problema da corrupção não está nas ferramentas, está em quem as utiliza. Não é pouco 14 anos de mandato numa cidade como Santa Bárbara, onde a oposição sempre foi presente, sempre foi forte. Eu nunca tive sequer nada de que pudesse, mas nós nunca, a imprensa é nossa testemunha de que nós nunca negamos informações, nós não fugimos, não ludibriamos, não desviamos das informações necessárias. Obviamente que existem situações em que a gente apanha e nem sabe, às vezes, por que está apanhando. O governo de uma cidade do porte da nossa implica muitas responsabilidades, muita gente envolvida, mas as pessoas nos conhecem, sabem das nossas exigências quanto a absoluto respeito aos recursos públicos. Antes de entrevistá-lo nessa sabatina, nós entrevistamos outros 3 concorrentes à Prefeitura de Santa Bárbara. E uma crítica muito comum feita pelos seus adversários é que o senhor só faria política quando está no poder. Em algum momento o senhor ofereceu para essa gestão e para outras da qual o senhor não participou, apoio para viabilizar projetos junto ao governo do Estado, que é parceiro? Mas sem dúvida nenhuma, até mesmo sendo deputado, quando fui, eu conseguia recursos para a cidade para o meu principal adversário. Eu posso dizer que a instituição da UTI na Santa Casa foi algo que eu consegui no governo quando deputado. E era um opositor que estava na prefeitura. E não foi só isso, meu Deus do céu, quanta coisa, recursos para a conservação de estrada. Naquela época, era uma época, inclusive, que não havia deputado estadual eleito por Americana, não havia deputado estadual eleito por Piracicaba. Eu acabei trabalhando pela região inteira. Não passa pela cabeça de uma pessoa comprometida, uma pessoa séria, ações dessa natureza. A queixa que você se refere é a queixa do vice-prefeito atual, que queria que nós entrássemos na farsa criada por ele para dar a ele o posto de prefeito. Ele se juntou com o prefeito, o Mário Reis prefeito, Largueza vice, e foram para a eleição. E depois se desentenderam.
Eu não vi nenhum momento que ele tenha aberto mão do salário que ele recebe na casa dele. Ele mesmo disse que ele não tem nenhum telefone, que ele não tem um local para trabalhar. Mas ele não abriu mão do salário, ele não faz nenhuma coisa, a não ser agora, no momento eleitoral, querer passar por vítima daquele que ele sufocou o candidato do PT, que teve que retirar. O padre Marcos era candidato do PT e foi sufocado e foi obrigado a desistir da candidatura para que tivesse apenas 2 candidatos. O PT já tinha candidato praticamente em campanha quando o padre Marcos, que seria o candidato do PT, desistiu. E aí virou praticamente um plebiscito, onde eu fui vítima de infâmia, de ataques abusados, e de que eu não teria saúde sequer para assumir o cargo, que eu estava gravemente enfermo. Aliás, eles não param, eles ainda costumam fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso sim é que quem faz a crítica precisava olhar um pouco para trás e verificar que ele está chorando do mal que ele mesmo inventou para Santa Bárbara do Oeste. Candidato, com relação a essa sua correlação aí, claro, do seu partido, o PSDB, do governo estadual, o senhor já tem conversas com o governador, caso o senhor seja eleito, para fazer algum grande projeto para Santa Bárbara do Oeste, no seu plano de governo? O que está sendo feito aí? Na verdade, o governador, ele vive um momento em que nós sabemos que os 2 anos mais frutíferos do governo são os 2 últimos anos. E nós vamos viver com o governo do qual eu faço parte, pelo menos faço parte do partido, sou membro do diretório desde a fundação, sou prefeito da primeira leva que o PSDB, quando em 90, o PSDB foi fundado em 88, 90, teve a primeira eleição. Eu liderei a bancada do PSDB na Assembleia Legislativa e conheço muito bem o governador e os seus secretários. Obviamente que isso deve facilitar, não há dúvida de que facilita, não há dúvida que é melhor você estar prefeito quando o governo do Estado está na mão do seu companheiro de partido. Nós não temos assim, eu já tenho pedidos, eu já encaminhei questões, mas eu não creio que devo divulgá-las, porque o próprio governador ainda não me respondeu sobre isso. Mas os pedidos já chegaram a ele. Ele sabe as carências, ele sabe aquilo que nós consideramos prescindível, porque nós não falamos aqui de desenvolvimento industrial tanto quanto necessário. Santa Bárbara vai passar, nesse momento, por um momento mais importante da sua capacidade de desenvolvimento industrial, da geração de novos empregos, e o governador há de ser muito importante neste momento. O auxílio do governo, porque quando uma empresa que vem de outro estado ou de outro país quer se instalar, o primeiro contato é na Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Ali é o ponto-chave. É ali que nós ficamos sabendo das exigências, que tipo de produto ele pretende fazer, que mão de obra ele vai utilizar. E esse acesso é um grande trunfo que nós temos e que vamos utilizar. Com o governo federal, que é de um partido que historicamente rival do seu, como o senhor pretende estreitar os laços com o governo federal? Olha, o governo federal, é bom que se diga, eu diria de 12, 14 anos para cá, ou 20 anos talvez, mudou completamente. Eu fui prefeito ainda numa época em que o governo federal praticamente não repassava recursos para o município. O governo federal lutava com imensas dificuldades. Desde o Plano Real para cá, nós vivemos uma nova realidade. O governo federal tem superávites crescentes a cada ano. O governo federal não consegue gastar aquilo que ele arrecada e ele nem tem agilidade para gastar. E cada vez mais isso tem ocorrido. À medida que os municípios conseguem apresentar um projeto bem fundamentado, bem adequado, os recursos federais vêm. Eu fui presidente da região metropolitana de Campinas, no momento que nós negociamos 19 municípios da região, recursos para a saúde, especificamente para a saúde. O governo, nesse momento, o governo criou a UPA e ele passou a liberar recursos. Eu consegui, já disse isso, na questão do tratamento da água e no tratamento de esgoto, recursos consideráveis do governo federal.
vou continuar buscando, porque os ministérios, todos eles, hoje têm uma agilidade maior, desde que o projeto exista. O prefeito que espera para fazer os projetos depois que ele está no cargo, ele já vai perder muito tempo. É necessário que você tenha, isso nós sempre fizemos, uma prateleira onde você guarda os projetos que a cidade precisa, você planeje, você faça com que esses documentos estejam disponíveis, porque a hora que o governo libera recursos, você tem que estar com a documentação pronta para arrecadar. E eu não tenho visto que, pelo menos no tocante às vezes que procurei, que o governo federal fizesse alguma exigência a mais e que deixasse nos atender. Candidato, nós temos aí quase 5 minutos. Agradeço aqui a participação de José Maria de Araújo Júnior, candidato pelo PSDB à Prefeitura de Santa Bárbara. Muito obrigado. O senhor pode fazer suas considerações aí nesses 4 minutos. Olha, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Liberal, jornal que conheço há muitos anos e com quem tive uma boa convivência ao longo desse tempo todo. O jornal presta grandes serviços à nossa região, especificamente americana, onde ele está radicado. Santa Bárbara, nós gostaríamos que ele estivesse sempre cada vez mais presente. É muito importante a liberdade da imprensa, tanto quanto é muito importante a oposição bem executada. Não haverá um país democrático, não haverá uma cidade governada com critérios se nós não tivermos a imprensa livre, se nós não tivermos uma oposição que, de fato, cumpra seu papel. Então, eu os cumprimento também pela oportunidade e quero dizer a todos que nos veem, que nos ouvem, que eu estou plenamente apto para fazer um grande mandato para a nossa cidade. Ser prefeito, para mim, faz bem à minha vida, faz bem à minha saúde. Eu me emociono, eu vivo, eu contagio pessoas, eu formo equipes, eu motivo pessoas, eu, enfim, exerço o papel de prefeito. Não sabia nada disso até quando me elegi a primeira vez. Estar na rua e receber um sorriso, um carinho de uma criança, uma senhora que vem conversar e segura em suas mãos e faz um pedido do qual ela tem pleno direito. E quando você, cumprindo sua obrigação, atende, ela é grata por toda a vida. Ser prefeito e observar os deveres que todo homem público deve ter é viver intensamente, é ser feliz, é dar exemplos, é, enfim, viver dignamente. E, enfim, é isso que eu queria dizer para todos. É muito honroso para mim ser sabatinado por uma banca tão competente e me torna cada vez mais confiante. Eu pretendo vencer as eleições, tenho recebido muito carinho do povo e deverei fazer um grande governo.